Seja muito bem-vindo ao Em Foco na Regiões TV e hoje em Foco está um dos principais setores portugueses de exportação, mobiliário e madeiras, cerca de 10% das nossas exportações, representando mais ou menos 5% do nosso produto interno bruto. Quer isto dizer que somos bons, mesmo muito bons, com madeiras e mobiliário. Uma qualidade que é reconhecida além fronteiras, que envolve muitos postos de trabalho, que está a resistir bastante bem à crise. Será que é verdade? Essa é naturalmente uma das questões que vou pôr ao longo do programa e que tem como ponto de partida um bem maior e natural, a floresta. É preciso tratá-la bem. Passo a apresentar os meus convidados deste Enfoco sobre a fileira da Madeira, quem desde já muito agradeço estarem aqui presentes. Vítor Poças, Presidente da Direção da AIMP, Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário. Major Manuel Afonso, Chefe do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente do Comando Territorial do Porto. Carlos Tavares, representante da Sonai Indústria nas instituições europeias. Pedro Barros, Sócio-Gerente da Habitat Móveis. Convido-vos agora a ver um trabalho da minha colega Ana Lopes sobre a fileira da Madeira. Da extração ao fabrico de móveis ou carpintaria, passando pela serração, é este o processo que constitui a chamada fileira da Madeira. Portugal é um país rico em matérias-primas extraídas das florestas e, por isso mesmo, deveria apostar mais naquilo que o meio tem para oferecer. Somos um país que tem na sua floresta uma das suas principais riquezas. E era dessa forma que devíamos encarar este setor, já que a floresta, e não apenas para o mobiliário, é uma das melhores matérias-primas e uma das melhores fontes de rendimento naturais e renováveis que Portugal tem e poderá ter para construir o seu futuro. Um setor em expansão a nível nacional e que, atualmente, representa cerca de 5 a 6% do produto interno bruto e que poderá constituir um forte mecanismo de aposta para que o país possa sair da crise. Ainda em termos de percentagens, o setor da fileira da Madeira representa entre 10% a 11% do valor global de exportações. Basta dizer que representa praticamente 5% daquilo que é o produto interno bruto português e em termos das exportações, esse motor fundamental para sairmos desta situação de crise crítica que Portugal vive, sendo as exportações, como é bem referenciado pelos políticos portugueses e por todos os economistas e pensadores, como a melhor forma de nós sairmos desta crise de uma maneira bem sucedida, é preciso dizer que este setor que a AIMP representa, neste momento, está a valer cerca de 10 a 11% das exportações. Apesar de alguns períodos de dificuldades financeiras, o setor da madeira tem uma forte probabilidade de continuar a crescer e representar milhares de empresas e postos de trabalho. Com uma boa área florestal, Portugal necessita ainda de uma forte campanha de conservação dos espaços verdes nacionais. Este país que tão boa floresta tem, necessita realmente de uma política cada vez mais, eu diria, agressiva até, no bom sentido da palavra, para a conservação e o reflorestamento. Não apenas o combate e a prevenção do incêndio, mas a própria reflorestação e a própria afetação de áreas hoje que estão completamente abandonadas a podermos ter uma nova floresta de Portugal. Com toda a área que envolve a fileira da Madeira, Portugal tem assim os meios necessários para que no futuro a floresta se torne uma aposta de riqueza nacional. E estão lançadas algumas das questões para este debate aqui no Enfoco sobre a fileira da Madeira. Uma grande riqueza, todos temos a noção disso, é a floresta, uma grande riqueza com uma grande incorporação de mão de obra, de matéria-prima, mas também de mão de obra portuguesa muito qualificada, ou sobretudo muito amiga da Madeira. Vítor Poças, é a fileira da Madeira. Mais uma vez, muito obrigada a todos por estarem aqui presentes. Pelo que vejo e pelo que temos falado, enfim, ao longo destes dias que preparámos este programa, a Madeira, o mobiliário, é uma grande aposta para os empresários e também para os trabalhadores. Falamos de uma área, o norte do país, onde há grande parte destas empresas de mobiliário, onde há um gravíssimo grau de desemprego. Pode a fileira da Madeira dar uma volta neste estado de coisas? Antes de mais, muito boa noite. Com muito gosto que estamos aqui hoje a falar sobre, de facto, um setor que é importantíssimo para a economia portuguesa. E pegando nas palavras da peça, de facto, este setor da madeira em Portugal é fortíssimo do ponto de vista da representatividade, quer em valor económico, quer em valor social e quer em termos de fixação também das pessoas.
De resto, era bom dizer-se que a maior parte das indústrias, por exemplo, de primeira transformação, localizam-se em zonas do interior, muitas vezes próximas até da floresta, e, portanto, são extremamente importantes para a criação de emprego localmente e para a fixação das pessoas e, portanto, e para a criação de riqueza nessas indústria zonas. de primeira transformação, que é? As rações e a embalagem. Há outras zonas do país, portanto aqui também muito próximas, designadamente Paredes, Passos de Ferreira e esta corda aqui também até Braga, que representa cerca de 70% do número de empresas de mobiliário de Portugal. E, portanto, é extremamente importante que as nossas empresas de mobiliário que tenham sucesso para garantir também a empregabilidade nesta região. Temos também aqui connosco hoje também um representante de uma empresa que é referência não nacional, mas mundial, neste caso a SONAI, tenho todo o gosto também de ser nosso associado e nosso membro da direção da AIMP, e portanto tem uma vasta experiência quase em todas, digamos, em todas as áreas da indústria da madeira, desde a floresta até produtos de consumo final, entrega no cliente. E, portanto, a esta diversidade, a esta capacidade de gerar riqueza, de gerar emprego em diversos espaços, em diversos tipos de produtos e com capacidade de exportar e ainda por cima aproveitando um recurso natural que são os nossos solos e a nossa floresta, que fazem deste setor, do meu ponto de vista, um setor que tem que ser apoiado, um setor que tem que ser acarinhado e um setor fundamentalmente em que eu acho que as pessoas têm que olhar para ele de outra forma. Eu tenho sentido que às vezes a nossa população não tem consciência nem do valor do setor, nem do valor da floresta, nem sequer da mais-valia que as nossas empresas dão ao país. Era importante que se passe uma mensagem à população de que os madeireiros, que às vezes são criticados por derrubarem as árvores, também são eles que também plantam árvores e são eles que criam riqueza e emprego ao país. E, portanto, eu gostava que a população portuguesa tivesse maior cuidado com a floresta, porque é na floresta que está, no fundo, a origem da nossa riqueza e deste setor. E esse é um dos aspectos fundamentais. Eu gostava de passar exatamente para Carlos Tavares, da SONAI Indústria. SONAI, quando nos lembramos da SONAI, as primeiras coisas que eu me lembro com o engenheiro Belmiro de Azevedo, quando o entrevistava, era daqueles aglomerados imensos de madeira, hoje com uma importância a nível mundial em variedíssimos ramos. O vosso aspecto principal é também, o senhor está aqui como ligado, digamos, à exportação. Qual é o volume de exportação que uma empresa da dimensão da SONAI tem nesta área? Bem, se calhar não necessariamente à exportação, mais relações fora do país, nomeadamente relações com as instituições europeias onde nós estamos representados. Mas a SONAI Indústria é um país que tem uma operação, é uma empresa que tem uma operação em diversos países. A operação portuguesa hoje representa diversos cerca... países, vai-me desculpar, em que país é que não tem? Quase que me apetece perguntar. Não tanto. É sempre difícil descobrir algum canto, algum sítio do planeta. Nós estamos maioritariamente na Europa. Maioritariamente na Europa e também no Canadá e na África do Sul. Portugal hoje em dia representa menos de 10%, cerca de 8% do volume de faturação da SONAI Indústria. Esta produção é vendida em parte significativa dentro do nosso país, portanto nem tudo é exportado, mas não podemos esquecer que grande parte dos clientes em Portugal são clientes de grande dimensão que eles próprios são exportadores. Exatamente. Portanto, embora uma parte da nossa produção seja vendida no mercado português, há uma parte que depois indiretamente é exportada. E esse é um contributo fortíssimo com o crescimento de outras empresas, obviamente. Em termos das instituições europeias, e o senhor conhece particularmente bem esta área, como é que esta indústria de mobiliário portuguesa é reconhecida? Penso que há essa ideia, e não só entre nós, mas também lá fora, que o mobiliário português tem uma altíssima qualidade, tem uma mão de obra quase que única, porque há um trabalho incorporado em muitos dos casos, e temos aqui também um representante dessas áreas, muito grande, mas até que ponto é que este produto madeira mobiliário português é conhecido e reconhecido, por exemplo, a nível das instituições europeias? Na componente mobiliária, vou pedir ao nosso colega de debate que fale um pouco sobre isso. Em termos de presença internacional do setor da madeira, da transformação mecânica da madeira, nós temos empresas muito fortes a nível internacional, sem dúvida. Portugal, sendo um país com uma dimensão relativamente pequena à escala europeia, consegue ter empresas com uma participação
participação internacional muito forte, não só na fileira da transformação mecânica da madeira, que está hoje aqui presente, mas também noutras fileiras dentro da fileira florestal, nomeadamente da pasta de papel e da cortiça, que todos conhecemos muito bem, e conseguimos, apesar de todas as dificuldades e apesar de termos um enquadramento na vertente florestal que não é às vezes o mais favorável, e com certeza teremos a oportunidade de falar hoje sobre isso, conseguimos ter empresas extremamente competitivas. Não é o mais favorável porque a produção florestal em Portugal, quando falamos em produção florestal, estamos a falar do volume de matéria-prima linhosa disponível para as indústrias, é claramente inferior às necessidades da indústria que existe em Portugal. Estas necessidades só conseguem ser supridas porque houve uma grande criatividade destas indústrias, conseguindo reaproveitar uma série de recursos que de outra forma seriam ou resíduos, ou até desperdiçados, e que estão a ser aproveitados. Não estamos a falar em importar madeiras, porque há uma grande necessidade para outras áreas. Estamos a falar na capacidade interventiva e inventiva dos nossos industriais em transformarem, por vezes, às vezes, coisas que ninguém ligaria nenhuma, em bons produtos, não é? Claramente. O setor dos derivados de madeira, por exemplo, dos aglomerados de partículas e dos aglomerados de fibras de madeira, é um setor que desde sempre se habituou a reinventar esta procura das matérias-primas. É um setor que era reciclador por natureza antes de se falar em reciclagem, antes do tema ser um tema da agenda, da prioridade das agendas internacionais. Portanto, é um setor que desde sempre aproveitou ao máximo toda a matéria-prima. E é um setor que vive de trabalhar com matérias-primas que são normalmente vistas de baixo valor, transformando-as em produtos de valor acrescentado. Portanto, essa é basicamente... Essa é claramente a lógica Qual é, do digamos, setor. O senhor está, portanto, dentro da SONAI, qual é o valor que esta questão das madeiras, em termos de grupo SONAI, qual é o peso que as madeiras têm dentro do grupo SONAI? Está a falar do negócio dos derivados de madeira. SONAI Indústria tem um volume de negócios no último ano, cerca de 1.400 ou 1.400.000 mil euros, desculpe, 1 bilhão e 400 mil euros, desculpe, num volume de negócios da SONAI. Estamos a falar agora, não é uma empresa, estamos a falarmos agora em universo SONAI, temos que falar de 3 empresas irmãs, SONAI Indústria, a SONAI Capital e a SONAI propriamente dita, que tem os negócios mais próximos do consumidor, que todos os conhecemos, o retalho, os centros comerciais, que já andará neste ano talvez 6, 7 bilhões de euros. Portanto, estamos a falar de nesses 6 ou 7 bilhões, e é mesmo bilhões, não nos enganamos com os zeros, um desses bilhões é da área das madeiras. 1,5 quase. Ainda há, digamos, uma grande percentagem dentro da SONAI, um peso muito grande. Eu gostava que o Pedro Barros me dissesse, da Habitat, você é um homem ligado, portanto, aos móveis, à indústria de mobiliário propriamente dita, há aqueles móveis portugueses, que com certeza gosta de ver nas feiras, às vezes uns muito admirados, não sei se conseguimos lá chegar ainda, porque com estas coisas todas que aí aparecem, eu quando estava a preparar este programa, deixem-me dizer, eu não vou dizer quem, diziam-me assim, isso não é mobiliário, isso é lenha. O que este senhor que está aqui hoje faz é bom mobiliário. E esse mobiliário tem uma grande incorporação de mão de obra, não é? Sem dúvida nenhuma. É um produto mais clássico e de facto com matéria-prima baseada na madeira. Usamos também muitos componentes em que usamos a matéria-prima da SONAI. Mas de facto é muito baseado na mão de obra. Temos também tecnologia de ponta, logicamente. Mas a parte final e principalmente acabamentos é completamente manual e que obrigatoriamente tem que transmitir um bocadinho do que é o feeling do próprio colaborador que faz esta parte final, este detalhe, o próprio humor dele fica um bocado refletido em cada produto que termina. Pedro Barros, explique-me uma coisa. A ideia que nós temos todos é que indústrias, aliás, como esta do mobiliário, eram indústrias muito tradicionais, onde havia muita mão de obra e não tanta mecanização. Aqui nos elementos que me foram fornecidos pela vossa associação, diz-se que um dos problemas principais, talvez seja também o da preparação dessa própria mão de obra. Até que ponto é que a sua empresa e outras empresas do género conseguem preparar estas pessoas, adaptá-las de alguma maneira a conseguirem um belo e bom produto mobiliário, mas também rentável, utilizando a maquinaria. Uma coisa sem perder a outra. Como é que isso se consegue? Não é fácil, mas temos mais capacidade, isso, não temos conseguido, claro, mas é uma verdade que é muito mais fácil
conseguir que o colaborador seja um bom profissional a fazer um bom produto do que conseguir que ele seja muito mais rentável. E as duas coisas é de facto difícil, mas a qualidade nós temos com facilidade, encontramos pessoas com capacidade de compreender a qualidade, o nosso objetivo de produto e produzi-lo com alguma facilidade. Mas de facto temos dificuldade em conciliar com a Quando o senhor me diz que é relativamente fácil encontrar pessoas para a sua empresa, pessoas preparadas, e ponho a questão nestes termos, naturalmente as pessoas um pouco mais velhas que estavam na indústria do mobiliário tinham uma arte especialíssima para trabalhar o mobiliário. A gente nova que hoje sai, por exemplo, das faculdades, interessa-se por isto. Não apenas no design, que é um aspecto importantíssimo que vamos falar ao longo deste programa, mas interessa-se pela indústria das madeiras? Não, na parte produtiva, de facto não. Há alguma apetência para algumas áreas da produção, gestão de produção, mas, como se compreende, não tanto pela parte produtiva em si. Mas, de facto, nós temos capacidade de gerar pessoas com capacidade para ambas as áreas, não é? E há, hoje em dia, centros de preparação destes profissionais, não há? Sim, sim. Há centros de estudos realmente especializados na nossa área, no mobiliário. Temos até um cluster que a IMP faz parte, em que tem um centro de formação profissional em Lordelo, que de facto consegue formar muita gente e nós temos muitos colaboradores nossos passaram por lá. Eu já vou continuar a perguntar-lhe o que é que acha de uns certos móveis que se montam e desmontam no instante, mas já lá vamos. Voltava aqui ao Vítor Poças. Esta questão da formação de quadros para estas empresas é um aspecto que me parece fundamental, não é? Que os senhores apostam nisso já há algum tempo. Repara, a IMP tem um centro de formação protocolado com o Instituto de Emprego já há muitos anos e sediado, portanto, numa zona pulmão do mobiliário, neste caso aqui na zona de Lordelo, Passos de Ferreira, e tem tido um sucesso enorme, porquanto tem formado muita gente que hoje está, digamos, a trabalhar nas empresas da área. Acontece que houve muito desenvolvimento tecnológico, como noutros setores de atividade, e o Centro de Formação tentou sempre aproximar-se e acompanhar esse desenvolvimento, formando pessoas já para trabalhar com as máquinas mais automáticas e mais inovadoras nesta matéria. E, portanto, nessa medida presta um serviço muito útil ao setor. Mas eu insisto na questão que eu punha há bocadinho ali ao Pedro Barros. Há gente, nomeadamente gente nova, interessada nisto, porque nós somos um país de doutores, estamos feitos. E depois, quando precisamos deste trabalho intermédio, que tem a maior importância, muitas das vezes, por este programa já passaram muitos empresários de variedíssimas áreas que me dizem, mas nós queremos pessoas para trabalhar nisto e não temos. Isto é verdade, na área das madeiras? Em televisão, às vezes, temos um pouco o hábito de ser politicamente corretos e sabemos que isso é uma realidade e tentamos fugir à questão. Mas eu não estou a pedir que seja politicamente correto, pelo contrário. É verdade ou não? E, efetivamente, como disse o colega, há maior tendência as pessoas fugirem mais para as áreas administrativas ou mais para o computador e, portanto, a perderem aquilo que é as tarefas mais de artesão. Não é? E, por exemplo, nós no próprio Centro de Formação fizemos muitos trabalhos de trabalho manual que temos estado a abandonar porque, de facto, há falta de pessoas e há falta de mercado para esse tipo de trabalhos. De resto, também, a própria mercado e a economia, aos primeiros preços, obriga também muitas vezes a que os designers também desenhem obra mais fácil, simples, talvez, mais simples, mais mecanizada de executar. E, portanto, tudo isto é um efeito de jogo em que as pessoas também vão abandonando esse trabalho mais manual e avançando mais para o computador e para a máquina informatizada, não é? E, portanto, as duas coisas se conjugam. Efetivamente, as pessoas hoje em dia não querem e fogem um bocadinho da área da produção propriamente dita, do serrinho e da sujidade. Mas isso de resto não é só cá. Eu a semana passada estive na Áustria, assisti e conversei com alguns industriais de madeiras também que me diziam o mesmo, mas lá, por exemplo, eles têm um culto pela formação, por exemplo, na área das madeiras, que nós cá não tivemos durante anos e devíamos ter. Deve ser, peço desculpa de interromper, deve ser um bocadinho como a agricultura e que as pescas, que deixámos a agricultura e pescas e agora percebemos que elas nos fazem muita falta. Falta agricultura, falo de uma coisa que está muito próxima, mas Jorma,
Manuel Afonso, chefe do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente do Comando Territorial do Porto. É com o senhor que eu começo a falar da floresta. Mais uma vez, muito obrigada também por estar aqui, e a floresta é o ponto de partida para tudo isto, com uma importância extraordinária. Mas há uma coisa, Sr. Major, que eu lhe quero perguntar. Ainda agora vamos no começo do ano, 1.400 focos florestais desde janeiro. A nossa floresta está bem tratada ou ainda continua assim muito maltratada? Antes de mais, queria agradecer o convite que foi dirigido à Guarda Nacional Republicana, nomeadamente ao Comando Distrital do Porto, para poder participar neste debate. Poderemos dizer que naquilo que a Guarda diz respeito, a Guarda tudo faz e tudo tem feito para que a floresta, digamos, seja protegida. E fruto disso foi a criação, desde 2006, de um serviço específico para a proteção do ambiente e, nomeadamente, também da floresta. É um serviço que possui militares com formação para poder responder, digamos, a todos os problemas que diariamente se debate as questões relacionadas com a floresta. Nomeadamente na questão dos incêndios florestais. A Guarda Nacional Republicana também desenvolve um conjunto de ações, nomeadamente na questão da prevenção, porque é fundamental existir prevenção para que, pelo menos quando ocorrerem algumas situações de incêndio, sejam atempadamente detectadas e que possam ser combatidas. Bom, e além do mais, há também outros aspectos que nós temos uma cultura de amor pela floresta, ou não? Eu pergunto-lhe isto porque, por exemplo, a nível das escolas, estou-me a lembrar, a nível das escolas, há hoje um interesse cada vez maior relativamente aos miúdos, aos mais novitos, por lhes explicar como é que é para tratar a floresta. Começaram por saber o que era fazer separar o lixo, é importantíssimo também saber tratar da floresta. Para além das entidades oficiais, o senhor que está tão próximo da floresta, acha que há esta cultura de proximidade com a floresta, de cuidado, de atenção? Eu já não falo nos madeireiros, nem dos homens dos donos da madeira, que já lá vamos, mas falo principalmente da população em geral. Acha que há este interesse ou a floresta é olhada só para se ir lá fazer um piquenique e às vezes esquecer-se lá de um cigarro? Cada vez mais as pessoas, fruto por vezes da fiscalização que é efetuada pelas entidades com competência e tendo por base, por vezes, aquilo que poderá dar resultado da fiscalização, a questão das contraordenações, as pessoas têm um bocado mais de cuidado e estão muito mais sensibilizadas para cuidar da floresta. Também é feito um esforço enorme junto, quer da população em geral, quer junto das escolas, na realização de ações de sensibilização para que as pessoas se sintam sensibilizadas quais são os cuidados que devem ter no dia-a-dia para proteger a floresta. Esses cuidados são fundamentais, mas depois, eu perguntava ali ao Carlos Tavares, embora isto não lhe diga diretamente respeito, eu sei que não diz certeza, mas é assim, todos nós temos a noção que as florestas ardem, às vezes por razões muito pouco claras. No meio daquela fumarada toda, às vezes um fumo ainda mais denso. É verdade, na sua opinião, um homem ligado a uma grande empresa, que obviamente não funciona neste registro, mas que há gente muito interessada em que as madeiras das florestas ardam? Essa é uma questão curiosa. Primeiro, se calhar, deixe-me não contrariar, mas se calhar começou a sua questão por dizer que nós não estávamos tão ligados à floresta. Não, eu não digo que não estejam ligados à floresta. O que eu não parto é do princípio que uma empresa com a dimensão da Sonai não entra em determinados jogos mal fora, não é? Nós temos uma ligação muito forte à floresta, naturalmente, porque a nossa matéria-prima é a base florestal. Não somos proprietários florestais por natureza. Pois. Apesar de termos uma pequena área florestal, uns pequenos hectares que claramente não são utilizados para produzir madeiras para as nossas operações, digamos, foi uma herança de uma atividade do passado. A nossa atividade por natureza é uma atividade que utiliza subprodutos de outras indústrias e utiliza também resíduos de madeira após o consumo, após a vida de serviço dos produtos. Estamos a falar das paletes velhas, das embalagens velhas, dos móveis velhos. Ou seja, são produtos que não vêm normalmente diretamente da floresta. Pois. A nossa ligação é indireta à floresta. Claro. Agora, temos trabalhado muito, nomeadamente em Portugal, em tudo o que tem a ver com o desenvolvimento sustentável da floresta portuguesa. Temos trabalhado, nomeadamente, nos processos de certificação da floresta, que são processos que não são fáceis de vingar, digamos assim, porque obrigam a que os proprietários florestais se agrupem
para ganhar dimensão, para poderem fazer um planeamento de médio e longo prazo da floresta, de forma a que os custos associados a este planeamento possam ser sustentáveis. Quer isto dizer que é importante que as pessoas que são os proprietários da floresta, para além do Estado, que é proprietário de uma grande parte, de uma grande parcela, que os proprietários da floresta tenham realmente a noção que cuidar da floresta é, em última instância, poder ganhar mais dinheiro, além do aspecto ambiental, não é? Sem dúvida. Claro como água. Sem dúvida. E se calhar um dos problemas, ou um dos principais problemas que temos na floresta portuguesa, tem a ver exatamente com o facto de a floresta não ser sempre rentável. Os proprietários, fala-se muito neste país de proprietários ausentes, eles não são sempre ausentes. Os proprietários sabem fazer contas. Portanto, numa floresta onde o risco do investimento seja muito elevado, dificilmente o proprietário vai fazer investimentos porque não consegue perceber um potencial retorno. É este ciclo vicioso que é preciso reverter. E, na minha opinião, muito do problema tem a ver com o êxodo rural que se viveu nos últimos 40, 50 anos. O país passou a ser uma faixa na margem litoral. Obviamente causou uma desertificação enorme nas zonas do interior, meios mais rurais. Nós temos um problema que nos está associado não só à floresta, mas ao meio rural em geral, de escassez de infraestruturas, escassez de pessoas, de populações que vão desaparecendo e, obviamente, que os incêndios de que tanto se fala, infelizmente no verão porque eles acontecem, são só o pico do iceberg de todo este problema que é muito mais complexo. É um problema de ordenamento da população num país que é muito maior do que a faixa que está realmente a ser ocupada, que é só o litoral. Alguém dizia num destes programas, aqui há muito pouco tempo, que qualquer dia começávamos a cair para o Atlântico, porque o país, toda a gente vai morar para a faixa marítima, não é? E depois no interior as coisas são muito complicadas. Vítor Poças, mas isto no fundo também dão aqui os negócios muito pouco claros. Como é que é relativamente aos incêndios, aos aviões que nós cá temos, uns até russos e tudo isso? Explique-me lá a verdade, sem ser politicamente correto, o que é que se está a passar e que o senhor sabe muito bem o que é. Eu quero dizer aqui o seguinte, quando me disse há bocado, este assunto é muito giro e é muito importante para a nossa indústria. Em primeiro lugar, quero lhe dizer que dizer-me que há 1000 e tal de incêndios até agora, este ano, eu diria que bem eu estava se fosse essa a média. Pois, mas estamos a falar de inverno. Não, pois, mas eu vou-lhe pegar nos números. Nós, há 20 anos atrás, tínhamos 8.500 incêndios por ano. Número de incêndios. E hoje, nos últimos anos, temos 32 mil incêndios. Isto para dizer que há muito discurso de mentira no meio disto tudo. Porque não estou a falar da área ardida. Estou a falar do número de fósforos. Tínhamos 8.000 e agora temos 38 mil. Essa é a primeira questão que é indubitável, porque não há que confundir a área ardida com o número de fogos. Claro. E as pessoas andam aqui a tirar areia para os olhos, porque ainda não perceberam que têm que perceber que para haver 38 mil fósforos tem que alguém os colocar. Já tenho dito por diversas vezes que podemos qualquer um de nós ter um barril de gasolina dentro do nosso quarto, se não lhe chegarmos o fogo ele não arde. E portanto não venham dizer que os 38 mil fogos que existem porque a floresta não está limpa. É uma falácia. Aquilo que me podem dizer é que pela floresta não estar limpa, arde mais. Pois propaga-se mais o incêndio. Propaga-se mais o incêndio. Não há linhas de corta-fogo. Não há linhas de corta-fogo, não há cuidados, etc. Mas não se esqueça do que estava a dizer. Ok. E, portanto, é importante percebermos o que é que pode mover os incêndios. E como nós já não temos idade para ser inocentes, nem ingênuos, temos que perceber porque é que eles acontecem e porque interesses é que estão por trás deles. Aqui há uns tempos, o Sr. Ministro da Saúde disse que com o aumento da taxa, de aplicação das taxas de saúde, que ia aumentar 100 milhões de euros de receita no Ministério da Saúde e achou isso uma piada tremenda e enorme. Sabe quanto se gasta em Portugal no combate aos incêndios? Por ano? 140 milhões de euros. É muito dinheiro. 140 milhões de euros por ano. É um business, é um negócio grande. E quem é que ganha com este negócio, Vítor Poças? Bom, e portanto, os aviões trabalham, por exemplo, a 3 mil euros a hora. É indecente, e eu quero dizê-lo aqui na Câmara de Televisão, não tenho problema nenhum em dizê-lo, que a empresa, por exemplo, que ganhou os concursos para combate aos incêndios aéreos em Portugal, não tem um único avião no seu património. De onde é que eles vêm? Vêm de Marrocos, vêm de Espanha, vêm da Rússia, subcontratados.
E como é que os subcontrata? Quando é que sabe que tem que ir contratá-los? Bom, é evidente que depois há um plano... Um espíritozinho de orelha que lhe diz quando eles têm um espírito, quando é que vai haver um incêndio? Na verdade, este meu discurso é um discurso aborrecido, é um discurso que há muita gente que não vai gostar dele, que não gosta dele, mas na verdade ninguém inspeciona. Eu aqui há dias já perguntei à autoridade de quem de direito, aquela que deve fazer a investigação, se algum dia já tinham feito a investigação aos aviões antes de levantarem. Não, nunca fizemos, mas estamos a partir do pressuposto de que... Não, isso é impossível, porque os homens perdiam o brevet. Mas desculpe lá, mas os primeiros ministros, alguns deles fazem corrupção, também sustentam-se aí presos. Ou seja, o senhor diz que eles, em vez de deitarem água para apagar os incêndios, há qualquer outra coisa que fazem é atear incêndios, é isso? Eu não disse nada. O que eu disse, eu até nem sei se o fogo é posto por cima e que o fogo pode ser posto por baixo, por interesse por cima. Não sei se me estou a fazer entender. Perfeitamente. Quer dizer, aqui a questão que se põe aqui... Ou seja, interessa à gente a quem interessa que haja incêndios. Aquilo que eu acho é que é preciso identificar quem são as entidades que têm interesse nos incêndios. E está provado e mais do que demonstrado que não são as empresas de serração, nem os madeireiros, nem as empresas de mobiliário, nem a Sonai sequer, que até usa os reciclados, desgraçadamente, faz um trabalho que é quase um serviço público de reciclagem dos materiais. Então, volta à minha questão, a quem é que interessa, a que empresas, a que áreas é que interessa tantos incêndios? Fátima, preto no branco. Fátima, eu queria, e deixo aqui um desafio ao Governo, para que aumente a investigação nessa área. Eu não posso vir aqui à televisão e fazer uma espécie de presunção sob pena de vir a ser acusado, que eu não conheço, que é lógico. Agora, o que eu tenho que dizer, como já disse ao nosso Secretário de Estado, meu amigo, nós temos que aumentar o combate em matéria de investigação. A investigação tem que aumentar e a polícia, infelizmente, não tem meios. Não tem meios. Nós sabemos hoje em dia que a GNR não tem dinheiro para gasóleo, não tem dinheiro para manutenção dos carros, não tem se calhar um helicóptero. Se calhar aqui a zona do Porto, por exemplo, é uma das zonas, está aqui o nosso major que sabe que é verdade, é uma das zonas onde arde mais, onde há maior número de incêndios no país. Não tem um helicóptero para uma visibilidade muito rápida. Queria ouvi-lo agora, porque é assim... O Vítor Poças fala aqui de uma questão que já tem sido muitas vezes abordada, normalmente não é com esta lisura, ainda bem que o fez, porque relativamente a estas questões que os incêndios interessam a pessoas, há entidades a quem interessam os incêndios. Eu acho que de facto é de mais inocência pensar que isto não interessa, porque de vez em quando aparecem incêndios, mais incêndios, e é como este senhor aqui diz, os fósforos se ardem é porque alguém lhes pegou fogo. Quais são as possibilidades que os senhores têm de controlar este tipo de situações? Muitas das vezes eu ouço, quer dos bombeiros, quer da parte das entidades policiais, dizerem mão criminosa, mas a mão criminosa vai-se escondendo bastante, não vai, Sr. Major? Da parte da fiscalização e da própria investigação, e se pegarmos nos dados estatísticos que existem referentes ao ano de 2011, e mais concretamente aqui à zona do Porto, efetivamente temos um grande número de registros, ou um número de ocorrências, embora a área ardida seja uma área, não seja muito avultada. E poderia dizer que em 2011 a Guarda Nacional Republicana registou, porque é a entidade que depois vai fazer a validação, quer do local, da área ardida, e se efetivamente houve ou não incêndio, porque é necessário haver uma entidade que o faça, e é a Guarda Nacional Republicana que vai fazer essa validação, foram registadas 7.318 ocorrências. Sendo que destas... Peço desculpa de interromper, aqui na região norte. Na região do Porto, do distrito do Porto. Sendo certo que destas 7.318 ocorrências, cerca de 634 foram falsos alarmes. Mas também referi que destas 7.318 ocorrências, 5.800 são ocorrências onde a área ardida é inferior a 1 hectare. Estamos a falar na área de 87% das ocorrências são pequenas áreas, parcelas são que pequenas ardem. parcelas, muitas das vezes pequenas áreas onde por vezes nem deveria ser registado. Ajude-me a perceber porquê. Porque esses múltiplos incêndios pequenos são causas naturais?
Depois da investigação que é feita, a investigação às causas de incêndio e não a investigação ao crime de incêndio, porque atualmente e desde 2007 a nossa legislação prevê um crime de incêndio florestal, isso é uma investigação criminal que é feita. Pronto, que normalmente os autos de notícia são remetidos para o Ministério Público e depois o Ministério Público, em função da moldura penal, há de reencaminhar para... Eu percebo, mas estamos a percorrer um caminho muito longo, não é, Sr. Major? Não é um caminho muito longo, se atendermos... Destes números que o senhor me refere, e o senhor está no terreno, qual será a percentagem que o senhor diz assim, sem margem para dúvida, isto foi fogo posto? Há uma média que se possa estabelecer, porque os senhores também estão a par dessas investigações, do que é fogo posto? Eu posso lhe dizer, em termos das causas, daquelas ocorrências que foram investigadas, de qual foi a causa provável que esteve na origem do incêndio, eu posso lhe dizer que... Deixe-me só pegar aqui nos dados estatísticos, que... daqueles que foram apurados, e não são todos, porque existe uma prioridade na investigação das causas de incêndio daquelas ocorrências onde a área ardida é superior a 10 hectares. Naturalmente. É óbvio. Mas de uma forma geral, eu não lhe peço aqui uma exaustão de números, peço só, destes números que o senhor refere, qual será a percentagem que de facto se tem a noção clara que aquilo foi obra muito mal feita ou muito bem feita, infelizmente. A grande percentagem das causas são causas, pronto, é por ação negligente. Muitas delas, e estamos a falar na ordem dos 50%, na ordem dos 30%, causas desconhecidas. E temos na ordem dos 22%, onde efetivamente existe uma causa intencional. Pronto, que... Major, permita-me aqui uma intervenção para lhe dizer o seguinte. Não estamos aqui a julgá-lo, Sr. Major. A palavra que não. O senhor é que nos pode eventualmente, e com boa vontade que teve em vir aqui, ajudar-nos também a perceber estas coisas. Até porque o nosso Major está do lado de quem protege. Exatamente, a proteção do ambiente, bem preciso. Protege o ambiente e, portanto, seja bem-vindo a este debate e seja bem-vindo ao seu trabalho que está a fazer e com mérito, certamente. Nós estamos aqui a falar de uma outra questão. Quando me diz, e é verdade, que temos 30% de causas por negligência e os outros 20 ou 26, e esses sim, que se vê perfeitamente que foi fogo posto, eu diria que dos 30 que se diz que é por causa de negligência, 90% deles são também por fogo posto. E vou-lhe dizer porquê, e é bom que isto também fique registado. Porque já tentei também saber junto dos bombeiros como é que isto funciona. Acontece um incêndio, casos verídicos, um incêndio. O bombeiro, ou os bombeiros, quando chegam ao local, percebem perfeitamente pelas condições, pelo tipo, pela zona, pelo local, que aquilo é perfeitamente fogo posto. O bombeiro em Portugal sabe o que é que vai fazer? Vai fazer um relatório e vai escrever causa desconhecida. Porquê? Porque se ele escrever, no limite, que suspeita de ser fogo posto, vai arranjar um problema para ter que ir para o Ministério Público, ter que perder dias, ter que se incomodar com esse assunto. Mas, como sabe, com a legislação que está em vigor, muitas vezes eles até inclusive escondem quem é o proprietário do terreno, porque se escreverem quem é o proprietário do terreno, aquele proprietário vai ter um conjunto de problemas que vai ser chamado. Tive uma situação concreta que eu conheço, que a pessoa quase não podia esconder, porque no sítio em que foi, o local era perfeitamente identificável, sabia-se que era de ar. O Dr. Vítor Poças, neste programa, estaria a analisar uma situação de negligência da parte dos bombeiros. É a capacidade de resposta que tem muitas das vezes aos problemas. Não é? É a capacidade de resposta que tem aos problemas. E depois, como é que isto é feito? Depois a GNR é chamada também, a GNR local, para fazer um relatório. Também a GNR também chega ao local, não vislumbra nada. O que é que escreve? Causa desconhecida. Ou seja, é aquela situação em que de facto não se identifica quem é o autor, e portanto não se pode partir do pressuposto, à partida, que o fogo foi intencionalmente colocado, mas é à vista desarmada que se percebe que o fogo efetivamente teve origem criminosa. Eu não posso, na base da lei portuguesa, dizer que teve origem criminosa e depois não indico quem foi. E então estas estatísticas estão todas elas erradas. Estão erradas. E, portanto, porquê? Porque elas nascem errado. Nasce errado, se nasceu torto, não vai dar direito. E, portanto, as pessoas fazem relatórios dizendo causa desconhecida. Vai para o Ministério Público, causa desconhecida, está a ver. É como quando alguém lhe furta qualquer coisa e apresenta uma queixa contra desconhecidos. Vamos continuar a falar da questão dos incêndios, da floresta e também da indústria do mobiliário, um dos aspectos fundamentais que nos trouxe até aqui este programa, na segunda parte do Enfoque.
voltamos já de seguida para tentar perceber melhor quais são estes números que o Vítor Poças, por exemplo, diz que causas desconhecidas, não senhora, mas é fogo posto e há quem lucre com isto, e com o Sr. Major da Proteção do Ambiente que nos vai explicar até que ponto é que se pode intervir numa situação destas. Até já.